Boa noite, sensei. Venho de uma família católica, mas nunca me conectei muito com a religião cristã. Descobri o budismo através da monja Coen e tive cada vez mais curiosidade em conhecer, acredito, no budismo. Li alguns livros e algumas palestras, tento meditar todos os dias. Como posso fazer mais, como posso trazer mais o budismo e o zen na minha vida? É necessário estudar mais. Em particular, o budismo não é algo para ser acreditado. O Zen não é a religião de acreditar, é a religião de despertar das ilusões. E por isso ele parece assim tão cético e árido na sua maneira de falar sobre as coisas. Então, neste momento, é necessário mais estudo. Inscreva-se em algum dos cursos disponíveis na estrutura do Daisen, e isso vai ser benéfico para sua compreensão do budismo. Boa noite, sensei. É natural os incômodos corporais, como a dor nas costas, serem a maior dificuldade durante o zazen? Como tentar minimizar esta dificuldade? As dores nas costas, se não forem causadas por um problema fisiológico, uma doença, uma escoliose ou qualquer coisa assim, são provavelmente uma postura errada. Você deve usar uma boa almofada, um zafu suficientemente alto para seus joelhos encostarem no chão, e assim sua coluna vai ficar numa postura ereta, que deve fazer com que as dores nas costas desapareçam. Se elas não desaparecem com uma postura correta, você precisa ajuda clínica para ver o que há com sua coluna, suas costas, uma lombalgia, e provavelmente exercícios de flexibilidade devem ajudar para isto. Na verdade, o corpo humano não é muito bem adaptado à postura ereta, porque ele tem a constituição de uma coluna para um quadrúpede. E nós adotamos a posição ereta faz algumas centenas de milhares de anos e a nossa coluna sofre com isso. Portanto, as dores nas costas são um defeito da nossa adaptação, mas uma boa postura resolve a maior parte dos problemas desse tipo. Sensei, Sansara é um estado condicionado, certo? Sendo assim, podemos afirmar que o Nirvana é um estado incondicionado? Gachou. Sansara e Nirvana não são lugares, são a mesma coisa. Aqui agora é Sansara e aqui agora é o Nirvana. Depende dos olhos de quem está olhando. Aquele que olha o mundo como um local de perambulação, de procura da felicidade em coisas, amores, posses, realizações, fama, honra, seja lá o que for, está no Sansara. Aquele que olha o universo com uma mente vazia de ambições, desejos e pretensões, intelectualizações, esse vê o Nirvana. Boa noite, sensei. Como o budismo vê o Chico Xavier, que transcreveu tantos livros através de mensagens de outro mundo? Seria ele capaz de tirar tudo da própria mente? Em primeiro lugar, vamos dizer que o budismo não vê nada, né? Quem pode responder uma pergunta é um monge. Isso sempre será uma opinião, não é? Também. Então, o cérebro humano é capaz de proezas incríveis. E se descondicionado através de uma crença qualquer, é capaz de milagres. Em vez de falarmos sobre Chico Xavier, vamos falar sobre o fenômeno dos calculistas, por exemplo. Uma pessoa muito jovem, mas que tem uma capacidade de você perguntar qual é a raiz cúbica do número 4.722 e ele responde na hora.
sem fazer nenhum cálculo, mas ele vê com a sua mente a resposta e a resposta está correta. Esses fenômenos nunca foram atribuídos a espíritos ou seres sobrenaturais que ditam a resposta para aquele que faz o cálculo, mas sim como um fenômeno da própria mente, felizmente. Então, as pessoas que escrevem livros ditados por outros seres ou coisas assim, também estão produzindo coisas com a sua mente, e isto é surpreendente, mas perfeitamente explicável pelo nosso conhecimento do cérebro. Em todo caso, também aqueles que conhecem bem os poetas do passado, por exemplo, você vê um poema de Castro Alves e depois vê um poema psicografado por um médium moderno, que imita o estilo de Castro Alves, mas, sem dúvida nenhuma, nesse tempo lá longe, ele desaprendeu algo sobre poesia. Sensei, como o Zen enxerga sonhos ruins? Os sonhos são produtos da sua própria mente e, portanto, são alimentados e são produzidos com uma limpeza de disco da sua própria mente. Então, dependendo do que você lê, vê, ouve, pensa, etc., assim serão os seus sonhos. Então, os sonhos revelam muito sobre o conteúdo da sua mente. Na prática do Zen, você também pode prestar atenção nos seus sonhos e assim investigar como está a sua mente. Se você começar a sonhar que está praticando, fazendo coisas boas, que está estudando Dharma, que está reunido com a Sangha ou coisas assim, é porque o Dharma está tomando conta da sua mente e assim o que ela tem para produzir em sonhos é o próprio Dharma. Sensei, essas perguntas sobre figuras religiosas de outras religiões me lembrou de quando os monges japoneses no sincronismo com o shintoísmo regional e outros costumavam fazer exorcismos e amuletos contra maus espíritos e etc. Tempos mudaram e visões mudaram. Pessoalmente, gosto de pensar que tudo pode existir e coexistir, que o universo pode ter várias religiões e conviver nele como budista. Faz sentido? Na verdade, o budismo nunca lutou com as religiões, superstições locais e sempre tentou se adaptar e aceitar as crenças populares para não lutar com elas. Isso é uma coisa que nós vemos no budismo em todos os lugares. Se você for no Japão, vai ver nos próprios templos budistas entidades outras que estão lá porque o povo daquela região gostava daquela divindade e ela foi aceita como a protetora do budismo e colocada dentro do templo. E se as pessoas pedem um amuleto contra maus espíritos ou coisas assim, os monges nunca se deram ao trabalho de ficar dando grandes explicações e dizendo que essas coisas não são assim. Eles simplesmente atenderam. E esse é o comportamento do budismo. Isso não quer dizer que o budismo aceita essas teses ou a existência desses seres. Ele simplesmente que está fazendo o que pode para os sofrimentos daquelas pessoas que estão envolvidas com essas coisas. Então, como eu disse, como eu disse antes, o budismo não se dedica a ter opiniões sobre outras religiões. E quando alguém me fala sobre que tem uma família que se dedica a uma determinada religião e o que ele deve fazer, eu digo, vá junto com eles, frequente a igreja deles junto com eles, seja o que for, centro espírita, umbandista, igreja católica, o que for, vá lá, faça a sua família feliz, não conteste, não lute, não brigue, não desfaça, não diga nada. Essa é a atitude
budista. Isso me lembra a história de um monge zen que estava numa região e havia uma casa mal assombrada que pessoas queriam usar e pediram a ele que fizesse alguma coisa. Ele disse: não tem problema, eu vou hoje de noite lá e durmo lá na casa mal assombrada e tudo estará resolvido. No dia seguinte, ele saiu da casa e disse para as pessoas: pronto, podem ir, não existem mais espíritos assombrando essa casa. E aí um discípulo dele que estava junto disse: mas, mestre, o senhor sempre me disse que essas coisas são fantasias da mente humana. É isso mesmo, foi isso que eu disse para os fantasmas. Boa noite a todos.